Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, aqueles que estão aqui na Igreja Batista Quadrangular, aqueles que estão em casa também. Então, estamos aqui em mais um culto de oração, é um culto tradicional nas igrejas batistas, sobretudo às quartas-feiras, né? E esse culto de oração, diante dessa longa tradição de realizar um culto na quarta, voltado para a oração, e a gente pode enxergar nesse culto três dimensões, né? A primeira dimensão é a dimensão interior. Quando a gente ora, quando a gente quer colocar diante de Deus aquilo que está no nosso coração, a gente inicialmente tem algo dentro de nós incomodando ou algo feliz, né? Então a gente pode estar, por exemplo, como salmista, muito angustiado diante de uma perseguição, diante de uma coisa ruim que está acontecendo com ele, como Ezequias, que estava doente, coloca diante de Deus aquela angústia, esperando a salvação, esperando a cura. Então a oração ela começa com esse movimento interior. Alguma coisa está dentro da gente e isso precisa ser colocado para fora. E a gente vê também, no caso de Ana, né? Ana angustiada, a gente vê o caso do salmista exultante, e às vezes a gente vê também um salmista olhando para dentro, enxergando alguma falha, alguma falta, algum problema, algum pecado, como acontece, por exemplo, quando o salmista diz e admite, reconhece diante de Deus que ele invejou os arrogantes, né? Os pecadores. Então, esse olhar para dentro é muito importante antes de começar uma oração. Às vezes colocar diante de Deus uma vitória, uma angústia, e às vezes reconhecer diante de Deus o quanto somos falhos. Mas a oração também envolve um olhar para Deus, né? Então, diante dessa coisa, desse movimento interior, a gente olha para Deus, a gente se coloca diante dele, tudo isso que está dentro do nosso coração, desse movimento, e é a partir daí que a gente se sente acolhido, a gente percebe que Deus está conosco, segurando a nossa mão, seja para enfrentar um problema, seja para vibrar com a gente diante de uma vitória, seja para nos dar forças para vencer um pecado, uma falha, algo que nos incomoda. Mas a oração, e também aqui pensando bem no culto de oração, ela envolve a comunidade de fé, né? Ela envolve as outras pessoas. Então a gente vem até aqui à igreja, não agora, por causa da pandemia, e a ideia é que a gente, olhando para dentro, percebendo nossos problemas, ou se regozijando com as vitórias, ou reconhecendo falhas, e também olhando para Deus, sabendo que Ele vai ouvir nossas orações, a gente está com pessoas que comungam da mesma fé, e a partir daí, ter com quem conversar, ter com quem colocar tudo isso que está no nosso coração, e partilhar, e às vezes se abraçar também. Então a oração tem essas três dimensões, como eu coloquei, uma dimensão interior, uma dimensão que olha para Deus, e de uma dimensão comunitária, que é muito importante para nos dar força, para que a gente possa sentir o carinho de Deus através das pessoas que partilham da mesma fé. Mas hoje eu queria falar, então, sobre essa dimensão interior, sobre esse olhar para dentro que está envolvido com a oração. E esse olhar para dentro, quando a gente olha para dentro, sobretudo nos dias de hoje, né, pensando naquilo que a gente vai colocar para Deus, uma das coisas que a gente encontra é o medo, né? A palavra medo está por aí. Medo vem geralmente associada com a ansiedade, né? Então as pessoas sentem muito medo hoje em dia. E sentem medo de diversas coisas, né? Quando a gente é pequenininho, e isso eu acho que é muito mais ensinado do que parte de uma experiência concreta das crianças, a gente aprende a temer o escuro. E muitas crianças querem dormir de luz acesa, né? A gente teme o escuro, teme um bicho estranho que está mexendo na nossa perna, né? Pode ser uma barata, pode ser um rato, pode ser uma aranha. Então, tem gente que tem medo de aranha, tem medo de barata, tem gente que tem medo de escuro, tem gente que não sabe nem de que medo é esse que está dentro dela, querendo extravasar, explodir. Eu conheci gente que tem medo de bola de aniversário, né? Pode parecer uma coisa tola, uma coisa boba, mas era um medo real e um medo que incomodava muito essa pessoa, e às vezes esses medos aparentemente banais, eles incomodam muito, aprisionam e precisam de tratamento. Essa semana eu vi um filme, e no filme a pessoa tinha medo de sair de casa. E o nome do medo, tem até um nome para esse medo, é agorafobia. Eu nunca ouvi falar disso, mas então ela vivia na janela, e ela acabou se tornando uma fofoqueira, né, porque ela não saía de casa, mas ela observava o que acontecia nas demais casas, pelo vidro, inclusive dentro das casas dos vizinhos, o que acontecia na rua, ela sabia a profissão de cada um, sabia onde os filhos estudavam, se eram colégios bons ou se eram colégios ruins. Enfim, o medo hoje tem, inclusive, nome. São as fobias
que a gente encontra por aí. Além de todos esses medos, medos reais, medos concretos, medo de bola, medo de inseto, medo de escuro, aqueles medos que são medos existenciais. É, às vezes, um medo de ser rejeitado, né? É aquela angústia interior, aquela angústia que nos aperta, que nos aflige, que tem a ver com os relacionamentos, inclusive, né? E, às vezes, esse medo é o medo de revelar quem nós realmente somos. E esse foi o medo de Pedro. Pedro se dizia um grande seguidor de Jesus, dizia que morria por Jesus, que iria com ele até o final. Quando foram prender Jesus, Pedro sacou de uma espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, chamado Malco, e ele se mostrava uma pessoa muito corajosa, muito piedosa, muito dado a esse projeto que Jesus apresentou àqueles 12 discípulos. Mas será que Pedro era tão corajoso assim, né? Então Pedro teve medo em um determinado momento de sua vida, na sua caminhada com Jesus, e é sobre isso que eu queria falar com todos vocês hoje. E para falar sobre esse medo de Pedro, esse medo de revelar quem ele realmente era, a gente vai ler um texto que está lá em Lucas, capítulo 22, e vamos ler os versos 36 até o 75. É um textozinho grande, tá? Mas eu vou ler com vocês. Na verdade, acho que eu vou pular um trecho, mas quando eu pular aqui, eu sinalizo para quem quiser acompanhar de casa ou aqui presente na igreja também. Então, leiamos Mateus 26, versos 36 a 41 primeiro. Então, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentai-vos aí, enquanto vou ali orar. Levando Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: minha alma está triste até a morte. Permanecei aqui, vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ao voltar para junto dos discípulos, encontrou-os dormindo. E disse a Pedro: como assim? Não fostes capazes de vigiar comigo por 1 hora? Vigiai e orai, para que não entres em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, aqui é um primeiro trecho que eu queria ler com vocês. E esse trecho é muito interessante porque tem a ver um pouquinho com aquilo que eu falei no começo, né? A oração, ela é uma coisa que tem a ver com o interior, e aqui temos essa angústia que Jesus sofre, porque está prestes a ser preso, prestes a ser julgado, prestes a ser humilhado, prestes a ser crucificado, né? Então Jesus está ali angustiado, e ele tem esse movimento interior de angústia, de estar triste até a morte. Ao mesmo tempo, ele precisa colocar diante de Deus essa angústia que está no coração dele, porque ele confia que Deus estará com ele, mas ao mesmo tempo essa angústia o perturba. E ao mesmo tempo, então, simultaneamente, em que há um movimento interior e um movimento de procura a Deus, Jesus se sente ali também solitário, isolado. E quando ele percebe que os discípulos dormiram, ele fica muito triste, né? Como se estivesse ali aflito, perturbado com uma situação, e quando você olha ao seu redor, as pessoas que estão ao seu lado, durante toda a vida, estão dormindo, ou seja, não estão compreendendo, não estão te ajudando, não estão segurando a tua mão naquele movimento difícil. Eu vou continuar a leitura, eu vou pular para o verso 69, e ele continua. Agora estamos num outro momento, né? Agora vamos a Pedro. Jesus então está ali angustiado, e se a gente continuar lendo o texto, a gente vai perceber que ali naquela angústia, Judas vai aparecer com os soldados romanos, Judas vai beijar Jesus, vai ser traído, né? Ele já está angustiado, os discípulos deixaram ele sozinho ali, e agora um dos seus discípulos o beija, mas não é um beijo de carinho, é um beijo de traição. E os soldados romanos prendem Jesus, Jesus é levado para o sinédrio, ele é julgado ali, humilhado, esbofeteado. Depois Jesus passa por essa situação tão difícil, que é a crucificação, não é isso? É humilhado também ali, colocam nele uma coroa de espinhos, e ele é exposto nu diante de pessoas, inclusive diante de seus discípulos, de sua família, e Jesus sofre naquela cruz. E esse Pedro,
que acabou de cortar a orelha de Malco, do servo do sumo sacerdote, vai entrar em cena agora lá em Mateus 26, de 69 a 75, que eu quero continuar a leitura com vocês. Então, diante de tudo isso, Jesus foi preso, né? E agora o texto continua. Pedro estava sentado fora, no pátio. Aproximou-se dele uma criada, dizendo: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Saindo para o pórtico, outra viu e disse aos que ali estavam: ele estava com Jesus, o Nazareu. De novo ele negou, jurando que não conhecia o homem. Pouco depois, os que estavam lá disseram a Pedro: de fato, também tu és um deles, pois o teu dialeto, na verdade aqui um sotaque, né, te denuncia, Pedro. Ele então começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Saindo dali, ele chorou amargamente. Então é um texto muito interessante, né? Como é que Pedro, de uma hora para outra, de tão corajoso, se torna alguém dominado pelo medo? É interessante que Pedro devia estar num movimento interior ali, né? Ao mesmo tempo que prendem Jesus, ele não foge, mas também não se aproxima. Ele fica na periferia, olhando de longe. A gente consegue imaginar essa cena, né? Jesus sendo preso, sendo levado, sendo humilhado pelos sacerdotes, pelas pessoas ligadas ao sinédrio. E Pedro está ali. Me aproximo ou fujo? E ele está pelas beiradas, né? Então algumas pessoas olham para ele: ué, eu vi você, Pedro, você também estava com Jesus, você também participa desse projeto, que é um projeto subversivo aos olhos daquelas pessoas, né? Mas então Pedro agora, ele nega, ele diz não, obviamente para não morrer, porque ele sabia que o destino dele seria como o de Jesus, e ele nega, ele não nega uma vez só, ele nega uma vez, ele nega uma segunda vez, ele nega uma terceira vez, e então quando o galo canta, ele se lembra daquilo que Jesus havia dito para ele, e obviamente ali ele reconhece a sua falha, a sua covardia, e ele chora amargamente. Então a gente percebe aqui que Pedro é dominado pelo medo, o medo de dizer quem ele realmente era. E quem é esse Pedro real que estava dentro dele? É esse Pedro que amava o projeto de Jesus, que estava com Jesus, que queria estar perto de Jesus, mas essa aproximação, ela tinha uma barreira, e a barreira era esse medo de colher as consequências de quem ele realmente era e de quem realmente ele queria ser. A gente tem na história alguém que passou por uma situação muito parecida com a de Jesus, que não temeu, né? Obviamente, é claro, teve sim um medo daquilo que ele ia vivenciar, mas ele não fugiu como Pedro, ele encarou aquele medo, ele encarou o monstro que estava diante dele. Mas a gente conhece na história um personagem muito conhecido também, que foi Lutero, que teve diante dele também um terror. Lutero era um padre, ele era da ordem dos agostinianos, e Lutero tinha uma crise muito profunda, né? Na verdade, ele tinha várias crises. Uma das crises de Lutero era com seu pai. O pai de Lutero não queria que ele fosse sacerdote, queria que ele seguisse a carreira do direito, então ele já tinha uma angústia, que era uma angústia, um problema associado ao seu pai e à sua família. Lutero tinha outro problema. Ele olhava para Deus e ele via um Deus punitivo, severo. E Lutero nunca achava, porque naquela época você precisava fazer algumas coisas para se sentir perdoado por Deus, né? Às vezes até uma autopunição. E Lutero se autopunia, se martirizava, mas ele nunca se sentia perdoado por Deus, porque Deus para ele era uma pessoa, um Deus muito severo, né, como eu disse. Então Lutero vivia esse movimento, essa angústia interior, e ele acabou seguindo a carreira do sacerdócio, se tornou doutor em Bíblia, e a partir desse conhecimento de Lutero, de ter conhecido a igreja em suas estruturas, né, a igreja de seu tempo, ele percebeu que a igreja estava muito corrompida, muito distante daquele projeto inicial que a gente vê nos evangelhos. E Lutero, diante de todos os problemas que ele viu, ele escreveu, né, ele era bom para escrever, escreveu os problemas que ele percebeu, divulgou esses problemas, essas críticas que ele fez à igreja, que ele imaginava, inclusive, que o Papa ia concordar. Lutero, nesse ponto, era ingênuo, mas, enfim, o que ele escreveu se espalhou. Porque quando Lutero escreve tudo isso,
a imprensa, que era uma máquina de reproduzir papéis, como se fosse uma máquina de xerox primitiva. Então, essas críticas de Lutero se espalharam. Foram por barcos, foram por terra, foram montados em jumentos. Então, esses papéis, essas críticas de Lutero se espalharam. E, obviamente, como Pedro, confessar aquilo que ele disse diante dos homens, diante da igreja de seu tempo, tinha um preço muito alto. E Lutero teve que rejeitar tudo aquilo que ele disse, tudo aquilo que ele criticou, e ele teve que comparecer diante de como Jesus, né, diante de um sinédrio daquela época, digamos assim. E Lutero, quando foi chamado para comparecer diante desse, digamos, sinédrio, a proposta não era que ele discutisse aquilo que ele criticou. Porque Lutero foi com essa cabeça: eu vou chegar lá, eu vou ler as minhas 95 teses, as minhas críticas, tudo aquilo que eu acho que está errado na igreja, e eles vão me ouvir, e a gente vai fazer um pequeno debate. Mas, assim que Lutero chegou, disseram: não, filho, você não veio aqui para discutir, para debater nada. Você veio aqui simplesmente para rejeitar tudo isso que você escreveu. E Lutero ali, como Cristo angustiado, né, diante da morte, como Pedro angustiado diante de Jesus, querendo seguir, mas querendo fugir, Lutero também tinha ali um grande dilema, mas ele teve coragem e ele disse: não, eu não vou rejeitar o que eu disse, eu vou levar isso até o final. E Lutero só não foi morto porque algumas pessoas concordaram com o que ele estava dizendo, e ele foi sequestrado durante a noite, enquanto caminhava a cavalo, enquanto caminhava durante a noite, pessoas de cavalo chegaram, levaram ele para um castelo, e ele ficou lá isolado, traduzindo a Bíblia para o alemão. E Lutero encarou o seu grande medo, o medo da morte, inclusive, de ser preso, de ser morto, de ser martirizado, e levou até o fim aquilo que ele acreditava, mostrou para o mundo de verdade que pessoa ele era, qual o seu projeto, quais eram as suas ideias, e ele continuou denunciando aquilo que ele viu de errado. Então, a postura de Lutero, a postura de Pedro, depois, porque Pedro chora amargamente, eu não quero aqui destruir a imagem de Pedro, porque Pedro pisa em falso, ele tem medo, e todos nós temos medo, e às vezes a gente se comporta como Pedro também, a gente dá um passo para trás e diz: opa, aqui eu não vou seguir, aqui não dá para mim, aqui não, eu estou fraco para suportar isso, né? Então, às vezes, faz parte da nossa vida, não é o ideal a gente dar um passo atrás, mas a gente sabe a história de Pedro, e Pedro depois se redime, depois desse choro amargo, ele vai em frente, avança, segue para Jerusalém com os demais discípulos, leva adiante esse projeto, diz a história, isso não está na Bíblia, mas são tradições muito antigas que dizem isso, que Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo. Há boas razões para a gente acreditar nisso, e se for verdade, não tem como a gente saber, mostra com mais força como é que Pedro, então, se transformou, e diante desse canto do galo, que fez ele enxergar os problemas internos dele, ele se transformou em outra pessoa e levou adiante esse projeto que ele começou e que parecia ter no seu coração uma ardência muito grande. Então, temos aqui a figura de Jesus, que não titubeia, né? Que encara a morte, que leva adiante tudo aquilo que ele acreditava. Temos a figura de Pedro, que dá um passinho atrás, e temos a figura de Lutero também, que avança e encara os seus medos. Então, todos nós, de alguma maneira, temos os nossos medos, né? Às vezes, medo de bola, como eu falei, medo de escura, medo de inseto, e às vezes os medos que nos aprisionam. Esse medo é aquele medo que está sentado no teu sofá da sala, você está vendo televisão, e ele está sempre ali. Você vai na cozinha fritar uma batata, comer um hambúrguer caseiro, e você senta, e você dá também para aquele medo que está sentado no teu sofá, com os pés sujos em cima da mesa, e que ele tem o controle na mão, e ele acaba controlando, inclusive, os canais da sua TV. E esse medo vai crescendo na sua casa, se você deixar, e ele te aprisiona, e você se torna como essa personagem do filme que eu contei, acho que é A Mulher na Janela, um filme muito interessante, aconselho vocês a assistirem, acho que é Netflix, e você fica com medo de sair, você fica com medo de se relacionar. Então, acho que esses textos aqui, esse texto bíblico de Lucas, de Mateus 26, ele nos alerta para isso. Precisamos encarar os nossos medos. E aqui eu preciso perguntar, né, qual é o seu medo? Qual é o medo que te paralisa? É o medo de encarar o mundo? É o medo de encarar a realidade? É o medo de reconhecer as suas falhas, aquelas falhas mais profundas?
É ser como Pedro, alguém que você não é isso? Você fingir que não sou um seguidor de Jesus, mas no fundo você é. Ou seja, você finge ser uma pessoa que você não é e leva essa máscara diariamente diante das pessoas que você conhece, no seu trabalho, na sua rua, na sua família. Então, todos nós somos assombrados por medos. E o convite que esse texto faz para cada um de nós é justamente esse. Encare os seus medos, não é fácil, às vezes a gente dá um passinho para trás, mas é preciso caminhar para frente, e aí sim, voltando lá no comecinho, né, olhe para dentro, encontre os seus medos, identifique os seus medos, coloque esse medo diante de Deus, e às vezes é necessário um tratamento até profissional, né, de um psiquiatra, de um psicólogo, ou às vezes a sua própria família, alguém do seu convívio, alguma pessoa que você confia, para que você compartilhe esse medo e a pessoa possa te ajudar através das orações, através de conselhos, através de uma mão que segura na tua, né, para te levar adiante e você superar essas dificuldades. Então, que Deus nos abençoe. Eu queria orar, então, por todos os que estão aqui, presencialmente, virtualmente, aqueles que estão em casa, para que a gente possa vencer os nossos medos, cada um na sua esfera. Então, vamos orar. Pai eterno, obrigado por esse dia, obrigado por essa igreja existir aqui, obrigado por todos esses parafernálias, esses equipamentos que nos permitem, então, levar a mensagem do Evangelho para cada pessoa que está assistindo em casa. Abençoe essa igreja, abençoe o projeto Abrace, abençoe o projeto missionário que em breve estará viajando para o Nordeste para levar a tua mensagem, para levar médicos, para levar carinho, para levar compreensão, para levar essa mensagem de Jesus que toca nos nossos corações. Seja conosco nesse dia, nos ajude a enfrentar nossos medos, que às vezes se desdobram em ansiedade, em outros problemas, que afetam a nossa vida em várias esferas. Seja conosco, segura a nossa mão, para que a gente possa caminhar, para que a gente possa seguir como Jesus, enfrentando as nossas dificuldades e os monstros que sentam no nosso sofá a cada dia. Obrigado por tudo, Deus nos abençoe, é o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.